Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar então as nossas discussões sobre sistemas estocásticos e vamos apresentar então quais são as principais variáveis aleatórias que vão interferir nos nossos experimentos. É importante demais conhecê-las. Vamos ver como elas funcionam? Muito bem, pessoal. Agora que nós já sabemos o que é uma função densidade de probabilidade, nós já sabemos como extrair as informações dela por meio dos momentos estatísticos, chegou a hora, então, de conhecermos algumas variáveis aleatórias das mais famosas que existem por aí e as que são as principais, que mais invadem aí os nossos experimentos e fazem com que os nossos resultados fiquem ruins. Tudo bem? Nós vamos aprender a conhecê-las para depois aprender a tratá-las. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A primeira pergunta é: quantas variáveis aleatórias existem por aí? Bom, a resposta são infinitas variáveis aleatórias. Tudo bem? E elas têm os mais variados tipos de comportamentos, que são descritos então pelas suas respectivas funções, densidades e probabilidades. Lembra? A função densidade e probabilidade é o RG, não é? É quem identifica, então, todo o comportamento da nossa variável aleatória. Muito bem. Como você sabe, é impossível, então, saber todas as variáveis aleatórias, são infinitas. Mas existem várias delas que foram estudadas aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pelos que nos antecederam, e eles conseguiram, então, fazer uma boa descrição delas e a partir disso, né, desenvolvemos então aí o que nós chamamos hoje, né, de estatística, análise de sistemas estocásticos e assim por diante. Então temos, por exemplo, Q², T de Student, Poisson, Rayleigh, geralmente elas têm o nome das pessoas que as estudaram, não é verdade? Mas tem duas delas que são as que mais aparecem em todos os tipos de problemas e nós vamos então nos concentrar em entendê-las. Até porque, se nós as entendermos, todas as outras nós vamos acabar entendendo também por meio, né, dessa análise. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A primeira variável aleatória que nós vamos estudar é a variável aleatória uniforme. E o nome dela, uniforme, já te dá um super spoiler do comportamento dela. O que acontece é que a variável aleatória uniforme ela dá exatamente a mesma chance, ou seja, as mesmas probabilidades, para todos os eventos aleatórios, ou seja, os sorteios, tá? Que vão aparecer, que vão ser possíveis de saírem, né, com ela, tudo bem? Então ela dá um tratamento igualitário para todos eles. Quer um exemplo de variável aleatória uniforme? O dado justo. Todas as vezes que a gente joga o dado, todas as 6 faces dele possuem exatamente a mesma probabilidade de sair. Sabe por que isso? Porque ele tem a mesma distribuição de massa para todos os lados. Logo, todos os pontos do dado têm mais ou menos, né, a mesma quantidade de massa, tá? E aí o que acontece é que ele tem, então, uma distribuição uniforme. Logo, é uma variável aleatória uniforme. Tudo bem? E como você já pode imaginar, então, a função densidade de probabilidade de uma variável uniforme, ela é simplesmente uma constante, tudo bem? Então é exatamente o que você está vendo aí, ou seja, para todos os elementos que podem ocorrer, desde do primeiro elemento até o último elemento, todos eles possuem uma mesma densidade de sorteios, tudo bem? E o momento zero desta variável uniforme, ela é simplesmente o quê? A integral, tá, de uma constante. Como você pode prever, ele é justamente uma reta, tudo bem? Então este é o momento zero, tá? A nossa função densidade acumulada, que tem que, claro, convergir para 1, tudo bem? 1 é o máximo possível, mas é dado então por uma reta, conforme você pode ver. E aqui eu vou deixar para você, tá, uma pequena simulação, está aparecendo agora então, de como gerar o histograma de uma variável aleatória, tá? Então está aparecendo aí para você, né, desde o comecinho. Você viu que no começo
não dava para dizer muita coisa do que estava acontecendo, porque tinham poucos sorteios, então a gente não tinha, né, um determinado comportamento, né, emergindo. Mas conforme os sorteios vão acontecendo, vão se acumulando, né, então a gente vai tendo cada vez mais sorteios e faz aí o histograma desses sorteios, a gente pode ver que chega um determinado momento que a gente converge para um determinado formato, né? E aí esse formato, com o passar dos sorteios, não muda mais. Então a gente pode acrescentar muitos e muitos sorteios e aí a gente vê então que o formato permanece. E esse formato, como você pode ver, ele tende a ser um formato constante, tá? Ou seja, né, é uma função constante e ela só quer dizer o seguinte, que todas as alternativas estão sendo o quê? Igualmente sorteadas o mesmo número de vezes. Nada impede, claro, de uma das alternativas ser sorteada mais vezes que as outras, mas com o passar do tempo isso vai ser compensado e as outras vão ter a sua vez de ser sorteadas também, de maneira que isso tudo fique igualitário. Bom, pessoal, a segunda variável aleatória que nós vamos aprender hoje é a variável aleatória mais importante de todas, tudo bem? Entender bem esta variável aleatória é crucial para que nós possamos, então, resolver os nossos problemas estocásticos. Esta é, então, a variável aleatória normal ou gaussiana, tudo bem? E o nome dela, gaussiana, nos dá exatamente, não é, o spoiler do comportamento dela. Ela vai seguir, então, uma curva gaussiana, essa curva em formato de sino que está aparecendo aí para você. Tudo bem? Esta é a função densidade de probabilidade dela. Ora, mas por que a gaussiana ou a normal, não é tão importante assim? Ela é importante porque ela é o resultado de um teorema muito importante que nós vamos estudar em breve, que é o teorema central do limite. Esse teorema basicamente nos diz o seguinte, que a variável aleatória para a qual todas as outras em conjunto convergem, tá, é a variável gaussiana. Ou seja, você consegue identificar que dentro delas, apesar dela ser bem diferente de uma gaussiana, existe uma gaussiana agindo ali. E elas convergem, então, para uma gaussiana. Então, se nós soubermos como manipular e entendermos bem a gaussiana, é justamente ela, então, que nós vamos utilizar para resolver os nossos problemas, já que tudo converge para uma gaussiana. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, se a função densidade de probabilidade da normal vai ser uma gaussiana, essa é a equação, então, dessa função, né, desse modelo probabilístico. Calma, calma, tá? Eu sei que parece uma função muito feia de se ver, parece difícil, mas se você reparar bem, só tem dois fatores nessa equação toda aí que você está vendo que comandam ela, que são justamente os dois fatores primordiais que nós aprendemos, os dois momentos mais usados. O primeiro momento, que é a esperança, tudo bem? E o segundo momento, que é a variância, tá? Por meio desses dois momentos, nós caracterizamos totalmente a nossa gaussiana, tá? E o que acontece é que quando a gente olha o gráfico da gaussiana, e o comportamento natural da gaussiana é ter um único pico e ser igualitária para os dois lados, ser simétrica com relação a esse pico. Bom, isso facilita muito a nossa vida, porque o que vai acontecer é que, tá, o primeiro momento, tá, que é a esperança da nossa função densidade de probabilidade, vai ser justamente o ponto mais alto deste pico, vai ser exatamente então o centro desta função, tudo bem? E é justamente isso, a tendência central. O segundo momento, que é a variância, ele vai comandar o quanto esta função é igualmente esticada para os dois lados, tudo bem? A raiz quadrada da variância é o que nós chamamos de desvio padrão, tudo bem? O desvio padrão,
nada mais é então que uma medida de dispersão também. A única vantagem de utilizar o desvio padrão ao invés da variância é que o desvio padrão tem a mesma unidade, tá, da sua variável aleatória. Por exemplo, se a sua variável aleatória é dada em metros, tá, então o desvio padrão também tem a unidade em metros. Então ele te dá esta sensação de distância, ele é um espalhamento, tudo bem? Já a variância tem a unidade ao quadrado, tá? Porque ela é o segundo momento, tá? Então ele é elevado ao quadrado. Bom, o que vai acontecer é que o segundo momento ele é justamente o ponto de inflexão desta curva. Lembra, o ponto de inflexão é aquele ponto em que a derivada de uma curva, ou seja, a taxa de variação de uma curva, muda de direção. Ou seja, de repente ele está crescendo, 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 ele para e começa a diminuir, diminuir, diminuir. Este é um ponto de inflexão, tudo bem? Ele fica exatamente nos dois lados, não é? A partir do momento central, tudo bem? Primeiro momento. E o que acontece é que ele é o nosso primeiro desvio padrão, tudo bem? Então, a partir do primeiro desvio padrão, nós temos aí justamente o ponto de inflexão, tudo bem? E o que acontece é que os outros momentos, né, por exemplo, né, por ela ser simétrica, então a assimetria, que é o terceiro momento, vai ser nulo. Né? E a curtose dela, que é justamente a cauda dela, tá, vai ser justamente utilizada como padrão de comparação, tá, com relação a outras. Tá? Interessante, então, ao analisar o formato, né, os momentos da nossa variável gaussiana, a gente observa que, diferentemente da uniforme, tá? A gaussiana ou normal, ela não trata todas as possibilidades com a mesma chance. Ela tem uma predileção, que é justamente no entorno da média dela, tudo bem? Esse momento central aí, o primeiro momento dela, é a predileção dela, é o melhor valor que tem para você falar. E aí o que acontece é que as probabilidades associadas, né, são calculadas aí pelo momento zero, pela integral disso, tá? Nos dão então esses valores que você está vendo. Olha, entre os dois primeiros desvios padrões, tá? Nós temos aí 68%, né, um pouquinho mais que isso, de todas as possibilidades possíveis, tá? Sorteadas aí. Se nós formos um pouquinho mais, dois desvios padrões para um lado e para o outro, nós já vamos a 95%, tá? De probabilidade de tudo que pode ocorrer. Se nós formos um pouquinho mais, ó, 3 desvios padrões, tá? Ó, a gente chega a mais de 99%, né, de chance de tudo que pode acontecer, de todos os sorteios que vão ocorrer, tá? Então, mais de 99%, né, entre os 3 primeiros desvios padrões aí, tá? E olha bem, essa variável, ela é infinita, ou seja, ela vai de menos infinito a mais infinito. Veja bem, só quer dizer o seguinte, que os eventos eles são mais comuns de acontecer, ou seja, menos raros, no entorno da média. Só que longe da média, tá, nós temos então eventos mais raros de acontecerem, já que a cauda dela vai diminuindo, né, para zero muito rapidamente aí. Não quer dizer que eles não vão ocorrer, tá? Eles podem muito bem ocorrer sem problema nenhum. Tá? Só vai dizer que eles são mais raros de ocorrerem, tá? Então, quando a gente analisa os 5 primeiros desvios padrões, a gente encontra então a probabilidade de 99,99,9942%, né, de chance de que de todos os eventos que tem para ocorrer, ocorrerem dentro desse intervalo. E aí então, por causa disso, padronizou-se que esses intervalos de 5 desvios padrões são considerados certezas estatísticas, ou seja, este valor de 5 desvios padrões é utilizado para provar coisas da natureza. Quer ver uma coisa super famosa que foi provada com 5 desvios padrões de certeza estatística? Foi justamente o bóson de Higgs. E bom, assim como eu fiz na variável uniforme, vou mostrar aqui para você também, né, uma simulação então da gente gerando então o histograma, né, de uma variável aleatória gaussiana. Então você vê que no comecinho não dá para concluir nada, porque nós temos poucos sorteios, tá? Mas conforme os sorteios vão aumentando,
vai emergindo um determinado formato, tá? Um formato físico mesmo. Tá? E a gente vê então que depois de muitos sorteios, esse formato se estabelece, não muda mais, tá? Então a gente adiciona muito mais outros sorteios, mas o formato não se altera. Então esse é o formato definitivo, esse é o formato de uma gaussiana, e a partir dele então a gente normaliza esse histograma de maneira probabilística e obtém então, né, a partir daí, uma equação, que é essa daí que está aparecendo para você, de como se comporta essa variável aleatória. Tudo bem? E essa então é a variável aleatória gaussiana. E manipular essa variável aleatória é muito simples. Se nós mudarmos a média, tá, nós vamos estar então mudando, né, o pico de lugar. Ele vai poder ser transladado de um lado para o outro. Tudo bem? É isso que a média faz. E se nós mudarmos a variância ou desvio padrão dessa, né, variável aleatória, tudo que nós vamos estar fazendo é, a partir do momento central dela, né, da tendência central, nós vamos estar esticando ela ou comprimindo ela. Repare, quanto mais a gente estica, não é, mais baixinha ela fica. Por quê? Porque justamente, né, a integral dela, né, o momento zero, tem que permanecer inalterado, tem que dar 1, tá? Ou seja, né, a área dela tem que se manter. Se a área dela tem que se manter, então a altura dela tem que variar conforme a gente, né, comprime ou estica ela. Tudo bem? E o mais legal de tudo é que esta distribuição calhou de ser justamente quem? A distribuição do comportamento do mundo natural, da natureza. E bom, pessoal, então este foi o momento para nós conhecermos, né, o comportamento de algumas das principais variáveis aleatórias. Nós vamos conhecê-las, tá? E nós vamos utilizá-las muito, tudo bem? Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.